Presidente, senhoras e senhores deputados, tenho que trazer aqui um tema que tem sido recorrente nas últimas 72 horas. Ontem participei de uma reunião com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que a Ordem, na sua tradição de luta pelos direitos humanos, intercedesse junto ao governo do Estado e à própria Justiça, em dois sentidos. Primeiro, que os militares que se movimentaram na última semana em busca da conquista dos seus direitos, muitos deles, mais de 2 dezenas, foram presos e levados para Bangu 1. E lá na reflexão com a OAB, algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, seria necessário que todos aqueles que foram presos fossem de ciência das suas corporações, das suas origens onde trabalham, e que todos soubessem, porque tinham muitos familiares presentes ao encontro que não sabiam do destino dos seus parentes. Tinha uma mãe que desmaiou, que seu filho foi preso em Itaperuna e na segunda-feira ela não sabia onde seu filho estava, porque não estava no BEP, nem tampouco em Bangu 1. Ora, um regime democrático, ninguém pode ser preso e na ordem de prisão não dizer para onde ele foi levado. Essa é a primeira questão da interseção da OAB junto à Justiça e ao governo do Estado. Que todos saibam, aqueles que foram presos e onde estão aprisionados. É um mínimo de garantia que essas pessoas possam ter. Até porque eles não são criminosos, eles foram manifestantes, podem até ter sido líderes dessas manifestações, mas seguramente nesse grupo pode ter alguém que nem parte desse processo teve. A segunda questão é que Bangu 1 está carimbado como um local que para lá vão os presos condenados de alta periculosidade e pertencentes, em geral, a facções criminosas. Como é que você leva para lá militares que até a véspera estavam tratando da prisão de bandidos e dá um tratamento não previsto na Constituição? Quando a gente observa o noticiário jornalístico, verifica que quando um miliciano da polícia militar, por exemplo, é preso e pesa contra eles, né, os crimes de extorsão e até outros crimes de maior grau de punição, ele é levado para um batalhão especial. Agora, aquele que faz uma manifestação política é levado para Bangu 1? Não é assim que reza
a Constituição Federal, nem tampouco a Constituição Estadual. E nós estamos falando de direitos humanos. Como é que um policial pode receber uma veste de presidiário e ficar num cubículo em Bangu 1 de 2x2, sem direito a nenhum tipo de visita e até mesmo sem assistência dos seus próprios advogados? Então é necessário, e a OAB, através do seu presidente, fez esse apelo ao governo e às autoridades do judiciário, que haja um respeito aos direitos humanos, que haja sensibilidade política de entender que todas essas pessoas, né, precisam ser tratadas com dignidade, no mínimo com dignidade. Ora, e isso não está sendo feito. Por isso também venho aqui me somar àqueles que falaram sobre esse tema, para que o governo e o judiciário façam uma reflexão sobre o tema de forma muito urgente. E não dá nem hoje para alegar que eles não ficaram presos nas suas unidades, porque lá poderiam incitar a greve, porque não há mais nem greve, já foi decretada o final da greve, que aliás se durou um final de semana, porque na prática não ocorreu, e não dá para tratar os manifestantes do Rio como eles tivessem sido os manifestantes da Bahia. Os acontecimentos na Bahia e no Rio de Janeiro foram totalmente díspares. Então, senhor presidente, fica aqui também esse apelo no sentido de que seja garantida a dignidade a esses manifestantes. Se transgrediram ou não, depois, com o devido processo legal, será apurado. Mas o que não pode haver, deputado Inês Pandeló, é a condenação prévia, porque o que está havendo é condenação prévia. E nós temos que ser defensores da lei e da Constituição, porque se de um lado se diz que a Constituição não prevê o direito de greve para o militar, de outro lado, também a própria Constituição prevê que o militar, quer seja administrativamente, quer seja judicialmente, pode aguardar as decisões dos tribunais com prisões preventivas nos seus locais de origem, nos próprios quartéis. Ora, então a Constituição tem que valer para um lado e não pode valer para o outro. Não há duas Constituições em nosso país, e somente uma, a Constituição Federal de 1988. Estamos às vésperas do Carnaval. Nesse momento, tudo indica que vamos ter um Carnaval de êxito, e não é justo que essas pessoas fiquem ao longo desse tempo todo submetidas a uma prisão em Bangu 1 que tira a dignidade humana, que não cumpre as regras constitucionais. Por isso, tanto a OAB quanto a Defensoria Pública se mobilizaram nesse sentido. E o Parlamento Fluminense, evidentemente, que tem que ser solidário a esse movimento de restabelecer a dignidade do policial militar
que participou do evento reivindicatório. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo